Nesta semana, Milton Nascimento anunciou sua despedida dos palcos, mas o cantor e compositor seguirá soltando a voz nas estradas e bailes da vida. O artista confirmou que fará turnê de despedida ao longo deste ano e continuará compondo e cantando músicas maravilhosas. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Hamilton Pedro Thierra, que é poeta e escritor. Olá, Pedro Thierra, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa tarde, gente, quase boa noite nessa estação fria. Brasília está aqui batendo recordes. Nós chegamos a 1,5 grau. Isso aqui é Nossa! Mas vamos esquentar falando de coisa boa e de Milton Nascimento, dessas músicas e canções maravilhosas. Histórico. Sem dúvida nenhuma, Milton é sempre uma figura inspiradora. Pois é, pois é. E, Pedro, eu queria que você começasse falando pra gente deste anúncio que pegou muita gente de surpresa essa semana, a despedida do Milton Nascimento dos palcos. O que você pode falar pra gente? Olha, acho que a primeira coisa a ser dita é uma frase do Milton: a despedida dos palcos, mas jamais da música. Essa é a melhor resposta. Então, esse adeus aos palcos, que está programado para Rio, depois aí em São Paulo, depois Belo Horizonte, lá no mês de novembro, São Paulo, salvo engano, será no mês de agosto. E nós temos que, sobretudo, exercitar, buscar essa oportunidade de reencontro com essa figura absolutamente magnífica que busca manter sempre sua fidelidade ao outro verso que Fernando Brant deixou impresso na voz dele para sempre: todo artista tem que ir onde o povo está. Muito bom. E, Pedro, eu queria falar com você sobre um momento muito importante, eu acho que para a cultura brasileira, que foi a realização da Missa dos Quilombos. Queria falar sobre isso com você. Acho que é uma coisa que te pega, né, na emoção, que Missa dos Quilombos, que aconteceu no ano de 81, eu acho que você pode contar melhor do que eu, com certeza. Você que coproduziu junto com Milton Nascimento esse momento histórico, conta pra gente como foi trabalhar com o Bituca, como as pessoas chamam o Milton na intimidade, e o que foi esse momento lá no ano de 81, essa grande Missa dos Quilombos. Então, para a gente começar, digamos, por uma definição, eu diria o seguinte: a Missa dos Quilombos, que foi celebrada pela primeira vez na Praça do Carmo, no dia 22 de novembro de 1981, ela oferece uma contribuição pioneira, digamos assim, para introduzir na agenda do Brasil um assunto interditado, uma agenda interditada: a questão do racismo. Nós mobilizamos, conversamos com muita gente a partir de uma provocação, imaginem, de uma figura de estatura gigantesca, embora não passasse de 1,55 m, na melhor das hipóteses, chamado Hélder Câmara. Dom Hélder Câmara, depois de assistir à execução, à celebração, em 1979, aí, na Catedral da Sé, presidida por Dom Paulo Evaristo Arnes, a celebração da Missa da Terra Sem Males, que eu havia escrito como parceiro de Pedro Casaldáliga e do argentino Martín Coplas, Dom Hélder ficou absolutamente encantado com aquilo que ele chamou a Missa dos Índios. Ele disse, no final da celebração, para Pedro Casaldáliga, ele disse: agora que vocês escreveram a penitência pública
pelos pecados da igreja, assim ele definia, frente às populações indígenas, chegou a hora de fazer o mesmo com relação aos negros. Então é preciso trabalhar para que a igreja faça algo semelhante com relação às populações negras do Brasil. Pois bem, eu não assisti esse diálogo pessoalmente. Eu estava envolvido ainda no término das arrumações lá da celebração, quando Pedro Casaldáliga me chamou e disse: Dom Helder nos desafia a escrever a Missa dos Negros. Você topa? Eu disse: Pedro, eu topo. Se a Missa dos Índios vai nos trazer problemas, e virá, sem dúvida, a dos negros, no entanto, os problemas serão muito maiores. Ele disse, por isso que as coisas são necessárias. Então, vamos fazê-la. E eu perguntei a ele, mas quem você imagina que fará a partitura, a composição musical? E ele, com aquele caráter catalão, espanhol, absolutamente objetivo, ele disse: eu não tenho dúvida a respeito. Milton Nascimento. Eu disse: Pedro, você não está na Espanha. Milton Nascimento é uma personalidade do mundo. Aliás, ele vive hoje muito mais ocupado com uma agenda demandada pelo mundo afora. E eu faço um parêntese para vocês agora. Milton vinha da criação, né, de Sentinela, né, de Gerais, né, de Minas, de Gerais, de Sentinela. Era um dos momentos mais magníficos, né, de uma trajetória que dispensa apresentações. Milton vivia naquele momento o auge do seu talento e ele seguiu nesse auge durante muitos e muitos anos ainda. Aí o Pedro me interrompeu e disse assim: mas esse não é um problema meu, esse é um problema seu, você vai encontrar o meu. Então eu parti em busca do Milton para cumprir o compromisso com o Pedro, né? E vocês que são, enfim, quer dizer, todos nós somos fãs do Milton, admiradores do Milton, sabemos o que significa a música do Milton para a cultura brasileira, para a música popular, né? E para quem gosta de música nesse país, que é o país da música, né? Enfim, eu fui buscar contatos aqui e ali para localizar o Milton. Bom, eu fui ajudado por uma figura que é muito próxima. Àquela época ele dirigia o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o antropólogo Carlos Alberto Ricardo, o Beto Ricardo, que funcionava, o CEDI funcionava numa dependência do Colégio Sion, em Higienópolis, onde havia nascido pouco tempo antes um certo partido que haveria de marcar definitivamente a história do Brasil no século XX. Pois bem, o Beto Ricardo disse assim: eu tenho um amigo, um parente, que ele convive com Milton, de vez em quando eles se encontram, mais ou menos regularmente eles se encontram. E eu entendi que havia da parte do Milton também um interesse de encontrar Pedro Casaldáliga. Por quê? Porque no belíssimo, eu sempre chamo a atenção, porque como a obra dele é muito rica, a obra do Milton é muito rica, para esse disco, que é o Sentinela, que começa com a voz de Nana Caymmi, cantando um canto sacro, né? No Sentinela ele tinha reproduzido na contracapa um verso de Pedro. Pedro tinha posto num livro. Ou seja, Milton também estava procurando Pedro. E eu fui à ponte. Fui ao Rio, pelas mãos desse
amigo de Beto Ricardo, que mais tarde, quando ele me falou o nome, eu descobri que estava se tratando de um amigo meu, havia sido meu professor de filosofia no curso médio, lá no Colégio Estadual do Paraná, Paulo César Botas. Pois bem, o Paulo César me levou ao Milton, nos encontramos no Rio, e nós convidamos o Milton a assistir à celebração da Missa da Terra Sem Males em Goiânia, para que ele se encontrasse com Pedro. E assim foi feito. Milton assistiu a uma celebração no Estádio Rio Vermelho, em Goiânia, onde eu vivia, e que era o ponto de contato entre Pedro Casaldáliga e o mundo, quando ele vinha de São Félix para fazer os contatos dele com a imprensa brasileira, para fazer as denúncias em defesa dos índios, em defesa dos poceiros, dos peões. Então nós assistimos e Milton ficou extasiado com a celebração da Missa da Terra Sem Males. E nós dissemos a ele, pois bem, nós queremos que você nos ajude a fazer algo semelhante com relação às populações negras do Brasil. Então, ali se pôs de pé, ele disse assim, está topado, sem problema, né? Ali se iniciou o processo de criação. Nós fomos recolhendo o material de pesquisa, levamos mais ou menos um ano de trabalho, e eu tomei um ônibus depois do trabalho feito, tomei um ônibus em Goiânia e levei os originais do texto da missa que Pedro e eu havíamos redigido e fui entregar para o Milton no apartamento dele, que era lá em Belo Horizonte, onde ele vivia naquele momento. Quando ele viu o volume de texto, ele olhou para o texto, olhou para mim e disse, mas isso não é uma missa, isso aqui é uma Semana Santa. Então, mas imagina a reação dele falando isso, Pedro. Não é missa, é uma Semana Santa? Que celebração é essa? Páginas e páginas. Então, esse é um pouco o resumo, né, desse trâmite, né, desses contatos. Que ao final virou um musical, né, Pedro? Virou um musical e depois rodou o Brasil com a companhia Ensaio Aberto. Eu, inclusive, muito jovem, assisti, me emocionei muito com o Ensaio Aberto, encenando a Missa dos Quilombos nos teatros aí afora pelo Brasil, né? Então, a missa é um pouco um milagre, né? Ela foi celebrada no Recife, né, nesse 22 de outubro de 81. Nós temos um testemunho absolutamente arrebatador, que é a fala de Helder Câmara no Louvação a Mariama, né, que é um poema para Nossa Senhora, que foi integralmente escrito por Pedro Casaldáliga, porque eu não teria talento nem, digamos, aporte próximo para produzir aquilo, né? Embora a Missa dos Quilombos tenha, digamos, uma unidade estilística muito sólida, a partir da experiência anterior, a gente já interferiu no texto do outro para unificar, né, os estilos. E aí eu diria o seguinte, que, diferentemente da Missa da Terra Sem Males, a Missa dos Quilombos tem essa inteireza. No entanto, alguns textos, né, e esse Louvação a Mariama é um deles, né, Pedro chegou com ele pronto e não havia nada a mexer, nenhuma vírgula a tirar. Assim como outros momentos da missa, ele disse, eu não vou mexer nisso aqui porque está ok, está absolutamente, está pronto, como dizia o poeta espanhol, así es la rosa, não la toques, né? Enfim. E Pedro e eu fomos ao Recife para celebrar a missa na Praça do Carmo. Eu próprio fiz a precursora, digamos assim, para escolher o lugar, e ela foi celebrada no mesmo Largo do Carmo, onde foi exposta a cabeça de Zumbi no final do século XVII, a mando do governador de Pernambuco, né, sob
que comandava, né, um miliciano da época chamado Domingos Jorge Velho, né, que era um colecionador de orelhas de suas vítimas. Pois bem, então, eu dizia que é um milagre por quê? Né? Você disse que viu muito jovem o espetáculo, né, da missa. Porque a missa, depois de celebrada no Recife, foi imediatamente depois proibida de ser celebrada como Eucaristia. E essa proibição veio da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. E, no entanto, aconteceu com a missa exatamente aquilo que desejávamos. O povo brasileiro se apropriou da missa. As comunidades negras se apropriaram da missa. E os negros católicos, né, e às vezes os não tão católicos, se apossaram dos textos, da melodia do Milton e fizeram a sua própria interpretação e trajetória com esses textos. E a gente alcançou aquilo que a gente mais deseja. O Pedro costumava dizer, o ideal de todo artista é se tornar anônimo. Ou devia ser. Eu acho que isso pode soar hoje em dia um pouco anacrônico, mas isso sustentou, né, a nossa criação. 11 anos depois, essa missa precisou vestir-se de um novo nome, chamado Missa da América Negra, e ela foi celebrada em frente à Basílica de Santiago de Compostela, na Galícia, né? E por ocasião dos 500 anos do desembarque espanhol nas Américas. Né? E aconteceu ali, essa história do milagre que eu estou brincando aqui com vocês, né? Que quem regia a missa, o maestro, era o próprio Milton. Ele cantava, ele canta o Em Nome de Deus logo no início da missa, logo depois do canto de abertura, que é o Estamos Chegando, né? Ele tem um momento que é solo, é ele, e ele canta Em Nome de Deus. Depois disso, ele vai regendo um coral e um corpo de bailarinos, né, que percorre toda a celebração. Pois bem, numa certa altura, já no momento quase ao final, diante daquela praça solene, em frente à Basílica de Santiago de Compostela, num momento em que o Milton ele guarda um silêncio entre o Rito da Paz e a canção seguinte, e o Milton vai para a frente do palco, soa os carrilhões da Basílica, e eu digo a vocês, não foi ensaiado. Eu acho que foi o sacristão que sentiu necessidade lá de tocar os carrilhões. Então aquilo causou um impacto tamanho, né? No público eram cerca de 6.000 pessoas sentadas no espaço aberto da praça, né? Diante de um palco que abrigava os movimentos de um corpo de músicos, bailarinos, cantores, de 50 pessoas, né? Formavam o corpo, né, do espetáculo. Então, esse momento, né, ele emocionou tanto as pessoas que, depois da missa terminada, um galego chegou perto de mim e me deu um abraço muito forte, muito afetuoso, e disse, eu não sabia que o senhor falava galego. E eu disse a ele, mas eu não falo galego. A conclusão é que ali não havia necessidade de tradução alguma. As pessoas estavam numa situação de sintonia tão aguda com aquilo que se passava no palco, que todo mundo entendia tudo o que se passava ali, né? Eu termino. Eu juro para vocês que eu terminar, porque a missa é muito rica de coisa. É verdade. Né? Sim, diga. Diga.
Então, ela é uma missa que, em Santiago de Compostela, ela se inicia com um ponto de umbanda. Tá. É o Onissaruê, na voz a seco, sem nenhum acompanhamento instrumental, apenas ouvindo o som do bongô ao fundo, um som grave, uma percussão absolutamente arrebatadora, na voz de duas cantoras mineiras, negras, evangélicas. Coisa linda. Então, eu creio que isso é um cristal que dá um sentido sobre o que significava a visão de mundo que movia, né, as ações, evidentemente, da Igreja identificada com a teologia da libertação, falando para o continente colonizador em nome das populações negras do continente colonizado. Perfeito. Pedro, muito obrigada por essa participação aqui. A gente teria... Histórica, rica, exatamente. Eu tive o privilégio de presenciar a encenação num palco, mas não estive nesse momento tão histórico que você nos colocou aí, de 89, depois na Galícia. Mas eu disciplinado, eu não sei como é que é o tempo de vocês, mas é o seguinte, ó, a Companhia Ensaio Aberto, ela realizou esse espetáculo que você viu, a mais bela montagem da Missa dos Quilombos como um espetáculo teatral, né? O Luiz Fernando Lobo, né, a Tuca e a equipe fizeram uma coisa absolutamente maravilhosa. E foi aonde o povo estava, ou seja, nos estádios de futebol, lá em Ipatinga, né? Aqui em Brasília, onde foi gravada também, né? No ABC, aí, olha, né? Santo André foi. Então, em muitos lugares do Brasil. Né? Para deixar esse registro, que a Missa dos Quilombos para a Companhia Ensaio Aberto, uma peça de resistência em quase 25 anos de trabalho teatral. Exatamente. E com o grande Milton Nascimento, né? Isso, com essa figura espetacular. Que continuará... grande legado do Milton Nascimento, assim como tantos outros, e toda a representatividade que ele tem na nossa cultura nacional. E como você bem disse, Pedro, ele tem uma representação internacionalmente, assim, inegável. A gente poderia aqui ficar falando horas e horas de Milton Nascimento, porque realmente o que ele nos presenteou com a vida e com a obra dele é, assim, deslumbrante. Acho que é a palavra que me vem à cabeça. Então, eu me despeço de vocês, agradeço a paciência, e eu quero terminar com uma frase que eu disse para ele. Uma vez eu disse para ele, Ituca, a sua voz é uma das poucas provas materiais da existência de Deus. Lindo, maravilhoso. E com isso a gente encerra a conversa com Hamilton Pedro Thierra, que é poeta e escritor. Obrigada, Pedro. Até uma próxima. Abraço, Pedro. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de falar sobre essa figura maravilhosa que é o Bituca, o Milton Nascimento. Abraço.